Olá, amigo cliente Rodebom, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Rodetalks, esse episódio especial com a Chatecor, Juliana Mainumi. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre a empresa, mas nesse segundo bloco aqui nós vamos mergulhar de vez no que diz respeito a como nasce um padrão. Então a gente sabe, você vê uma palhinha aqui, que o processo entre pesquisa, criação, desenvolvimento, produção técnica, gráfica, até chegar na indústria, ideal seriam 2 anos. Mas eu queria pegar um pouquinho das etapas deste processo e talvez a fonte de maior curiosidade daqueles que nos acompanham é como nasce um padrão. Da onde vem uma inspiração? Aonde vocês procuram isso? E aí, o primeiro bloco nós falamos de uma empresa multinacional, de várias inspirações, de várias vertentes, mas no off aqui ela tinha me dado uma palhinha e que existe muita influência da brasilidade, vamos dizer assim, nas coleções nacionais. Essa influência eu acredito que aconteça também nos outros países da América Latina, onde a Chatecor atua. Então, desde o México até a Argentina, você tem as suas particularidades locais. Então, eu acredito que, se eu estiver errado, você corrija. Temos uma ideia macro, e isso depois vai afunilando até a gente personalizar na cultura local. É assim que funciona? Da onde vem essas inspirações? Bom, a gente olha como, no comecinho da cadeia, a gente tem que olhar muito para o futuro, né? Como a gente é fornecedor, a gente tem que tentar olhar, né? Se são 2 anos, os produtos estão sendo lançados, a gente olha sempre para o futuro, olha sempre para as feiras, comportamento em geral. Então, parece, né? Não quero me alongar muito, mas quando a gente olha a busca das pessoas em um estilo de vida mais saudável, mais próximo à natureza, tudo isso influencia, né? Isso eu vou olhar com o futuro, porque se eu tô olhando uma mostra de decoração, mesmo uma feira de não, já é presente, já tá sendo comercializado em algum lugar do mundo. Então, para olhar para o futuro, a gente tem que olhar para comportamento, é uma coisa mais subjetiva, mas é uma leitura que a gente faz. Então, tudo isso, se a gente, né, você já me adiantou que vai me perguntar qual é a tendência. Se a gente vê que o comportamento está buscando mais naturalidade, a gente sabe que as madeiras naturais vão continuar presentes no futuro. Que tipo de madeira a gente já vai indo mais para o presente. Você já deu esse spoiler de que realmente a gente olha muito hoje. Quando começou o setor, né, a gente, para falar de futuro, a gente tem que falar um pouquinho de passado. Faz parte. As madeiras eram com a gente trabalhava com no início, né, quando começou o setor. Muito madeiras europeias, americanas, são carvalhos, nogueiras, madeiras que a gente tinha das feiras de fora. E hoje, não de hoje, mas já faz algum tempo, a gente vem, o consumidor listando madeiras locais, madeiras que ele conhece. Vou dar um nome, né? O Frejó, que não nasceu hoje, nasceu algum tempo atrás, mas que a cada ano a gente deu um crescimento. Com essas madeiras brasileiras, tropicais, elas não estão só presentes no Brasil. A gente vê, inclusive, em mostras de fora, essa busca por madeiras que eles chamam, para eles são exóticas, mas que para nós fazem parte da nossa história, do nosso dia a dia, do nosso repertório. O design brasileiro usa muito esse tipo de madeira, então é algo que acaba vindo, né? Dei um exemplo, mas são vales. Então a gente tem essa influência, né, como uma das inspirações. Como a gente está falando, né, indo para o lado técnico, no começo a gente falava muito de réplica, de imitar a natureza, né? Então a gente partia sempre daquilo que existia, e hoje a gente tem, se você olhar para as maneiras, elas têm uma qualidade, uma característica própria. Então a gente não está necessariamente imitando exatamente fazendo uma cópia da madeira original, mas trazendo elementos tecnológicos, texturas, cores, segmentos que, né, trazem uma personalidade mesmo, não é só uma imitação. Os próprios nicolores, os catalisados, os metais, às vezes eles não buscam só imitar o material, mas eles trazem um material novo. Você deu um gancho que eu deixo ela deixar se respirar um minuto. Uma coisa que você falou a respeito de estudo de comportamento. Eu acho que isso é muito importante, eu diria até mais importante até do que as questões técnicas, porque o estudo de comportamento fala muito sobre quem nós somos.
né? Como nós nos comportamos e como nós reagimos àquilo que os padrões nos apresentam. Então, eu estou na Rodeologia há 10 anos já. Já vi muita coleção nova ser lançada, né? E a gente percebe, Juliana, que nós temos às vezes alguns comportamentos que eles são, eu não vou dizer cíclicos, mas você tem algumas indas e vindas de tendências, né? A exemplo da moda, por exemplo, a gente vê muitas vezes a moda revisitando os anos 70, a moda revisitando os anos 80, e eu vejo alguns movimentos tão interessantes. Quando a gente estava aqui há 10 anos atrás, nós tínhamos um perfil de madeiras, mas, como você disse, madeiras mais norte-americanas, vamos dizer assim, né? Nós começamos com uma tendência nórdica. Então, as madeiras mais brancas, mais tons mais claros, ambientes mais neutros, e de repente eu vi o mundo ficando acinzentado, né? As cores começaram a perder a sua saturação, então a gente deu um cinza, um verde acinzentado, um azul acinzentado, e aí logo em seguida a gente começa a ver a contramão disso, ou seja, o cinza vai sendo deixado para trás, e a gente começa a retomar a questão de cores. Então hoje nós temos coleções, por exemplo, que exaltam os tons de verde, que exaltam os tons terrosos, mais vibrantes. E eu acredito que tem a ver com uma questão do comportamento humano, mas também a gente enxergar um pouco de contexto do mundo. Nós acabamos de 6 anos atrás passar por uma pandemia, né? Algo que fez com que as pessoas olhassem para dentro das suas casas novamente e tentassem replicar dentro de casa que tinha lá fora, quem sabe, né? Eu queria ouvir você, eu sei que você nada de braçada nesse tema, mas você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão do comportamento ao longo desses tempos e a linha que você tem visto ser desenhada. Legal, gostei da tua linha, caminhei junto com você, e junto desse contexto eu vou trazer uma outra coisa que para nós foi muito legal de observar, que sim, na pandemia foi um momento assim, não foi para um nem para dois, foi para o mundo inteiro, né, passando por isso juntos. Então acho que isso teve um impacto, e para nós nessa época, inclusive, era muito difícil fazer leitura de mercado, né? Para onde vai o mercado agora? Depois de estar todo mundo fechado em casa, sem as feiras, sem as mostras, sem troca, sem muita tome. Mas a gente observou assim, que o consumidor ele trouxe para dentro de casa algumas coisas específicas, né? As cores da natureza, como você falou. A gente já vinha falando sobre isso, mas na pandemia a gente viu tons terrosos, tons verdes. E uma mudança que a gente percebe da pandemia também, que nos deixa muito contente, é a fuga do branco. Branco que era muito presente, né? Tinha ainda muitas cozinhas todas brancas. A gente foi substituindo esse branco. Hoje é difícil você ver um ambiente que usa o branco. Então, falando de cores, né, especificamente, isso foi uma mudança muito interessante, que trouxe, seja tons mais neutros, beges, né, até tons mais vibrantes, né, de cinzas, ele não é branco. Então, acho que essa foi uma mudança significativa para nós, para você fomos como setor, fazendo essa observação. Inclusive, tons mais escuros, né, os grafites, os chums, essas tonalidades também vêm presentes. E as madeiras têm um papel super importante, né? A gente achou, como cresceu muito as flores, a gente achou, bom, agora é a vez das flores e as madeiras vão diminuir. Elas, né, voltaram, sério, firme, elas fazem uma combinação, né, muito, ainda tem esse papel importante. Quando as cores ficaram cinzas, a gente brinca que as madeiras ficaram mais saturadas. Tem esse contraste. De tonalidade mais mel, mais aquecida. Então, dificilmente hoje, né, a gente fez esse momento, logo, né, logo volta. Eu volto. Mas a gente observou isso, a gente sempre olha, né, as cores sólidas versus os materiais arquitetônicos, esteja tirando atenção dos tasados, os tecidos também, que sempre tiver no seu material. Pedras entram nisso ou não? Pedras entram nisso. Chama, né, uma forma da gente agrupar eles, chamar eles de materiais arquitetônicos, que combacam competido com outros materiais como a pedra natural, porcelanato, mas que tem um papel também no nosso setor. E ainda protagonista no nosso universo na Vira série. Firmes e fortes. A gente estava falando aqui, para encerrar esse segundo bloco, né? Uma coisa que você falou no começo, que eu acho que vale a pena a gente só dar mesmo uma pisadinha para quem sabe falar no terceiro bloco, falar a respeito de futuro. A gente brincou a respeito dessa
visão global das coisas, dos padrões, das tendências, né? A influência das madeiras americanas, dos nórdicos e tudo mais. Mas a gente também tem que considerar que o Brasil também é quase um continente. Que a gente pode considerar vários países dentro de um país. Com muita influência, inclusive, no nosso continente. Cultural. Então, a gente vê, por exemplo, aqui nós estamos aqui em Curitiba, num contexto do sul do país, mas acompanhando online mostras de casa cor do Nordeste, de São Paulo, do Rio, a gente vê projetos que são, às vezes, muito diferentes do que a gente vê aqui, que também é resultado desse comportamento de quem viveu. E aí eu sei que a Chá Decor, ela atende as indústrias que atendem o Brasil inteiro, né? Então eu queria escutar de vocês um pouquinho como é que funciona essa seleção por parte das indústrias. Porque assim, a Chá Decor, por exemplo, tá lá. E aí pode ter uma falsa impressão que a Chá Decor chega numa das indústrias, por exemplo, lá com 5 padrões novos. Você fala assim, olha, eu criei este ano esses 5. E eu sei que não é um número bom, é um número muito maior do que isso. Qual que é o não falo o número porque não é relevante isso, mas o tamanho desta coleção que a Chá Decor cria anualmente e que ela entrega isso para a indústria, e como é que funciona esse processo de apresentação e também de seleção do outro lado. Ela fala assim, essa aqui vai fazer parte da minha coleção. Isso também é algo construído? Com certeza. A gente vê que cada indústria é um universo, né? Então a gente tem a nossa coleção, que realmente a cada ano a gente aumenta o número, né, de produtos. Mas mais do que isso, é uma construção conjunta. Cada indústria tem a sua identidade, a sua estratégia. E a gente desenvolve coisas diferentes como se fossem, né, cada um tem uma coleção específica. O jeito que você contou é engraçado, né? No passado até poderia ser a gente trazer um catálogo, né, e as pessoas escolherem. Hoje isso basicamente não existe, né? A gente desenvolve praticamente tudo específico para cada mercado, para cada indústria, para cada cliente. Então essa é uma oportunidade que a gente tem, né? Porque como fornecedores na cadeia, a gente também escuta muito, desde a ponta até todas as etapas da cadeia. E essas indústrias de painel têm também suas redes, seus contatos, suas fontes de inspiração. Então, para a gente é muito rico. Cada vez que a gente vai desenvolver uma coleção, não tem uma coleção Chá Decor, mas tem uma coleção para cada um. Eu fiz essa brincadeira contigo, porque é a forma como o marceneiro apresenta as suas pastas, vamos dizer assim, para o cliente quando está na casa dele. Então, é natural que muitas vezes as pessoas pensem, puxa, será que funciona desse mesmo movimento, né? E na verdade não é isso. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, é que cada etapa do processo, ela não é aleatória, mas ela é totalmente intencional. Então a Chá Decor, ela é intencional nas suas pesquisas, ela é intencional na criação dos seus decores, ela é intencional na construção, né, das coleções sobre as indústrias. E você, marceneiro, também pode ser intencional nos seus processos de vender o seu projeto para o seu cliente. Você pode também buscar essas informações que vão agregar muito na apresentação do seu trabalho, e com intencionalidade você poder guiar o seu cliente dentro das melhores opções que de repente cabem para a personalidade dele. Como é legal você ter um profissional que não só está lá para vender um móvel, mas para entender o cliente, entender o que ele espera daquele ambiente, e também ter uma chave de padrões que de repente se adaptem àquele perfil. Por isso que é importante para você, profissional, conhecer a fundo o produto que você vende, porque assim você pode ter muito maior êxito nos seus projetos e também ter uma melhor lucratividade naquilo que você faz. Então, no terceiro bloco, nós vamos voltar para falar de futuro. Se fosse você, eu não ficava de fora. Até já. Tchau, tchau.